Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida YK. O vídeo de hoje é um FD, ficção debate... Não, contrário. AF. AF é aforismo filosófico. Que é debate sobre anime também, na verdade. Mas não é anime... É parte, trecho do anime. No caso da vez, frase. Frase filosófica. Então é mais um aforismo filosófico. Um aforismo do anime agora que é, assim, subestimado no mínimo. Eu mesmo subestimei grandiosamente, que é o Fire Force. Com o título bonito em inglês, que é Eren, ou melhor, Enem, no Shoubotai, San no Shou, né? Que é a parte, eu não sei porque San no Shou, mas é Eren no Shoubotai. Ou Fire Force para quem gosta de inglês, né? O nome em inglês. Fire Force é um anime extremamente interessante, cara. Com um peso filosófico existencial que eu jamais imaginei que fosse ser consolidado tão bem. Tirando os poderes que eu já achava fantástico, como eles lidavam ali com a parte da termodinâmica, entre outras coisas. Mas Fire Force me surpreendeu de uma maneira no fim dele, positivamente. Apesar de eu ter críticas, tá? Eu acho o fim um pouco... como anime e como direção e Ex Machina... Deus Ex Machina tá meio forte ali. Mas, enfim, tirando esse lado pra lá, e não é review de anime, tá? Só tô comentando em breve porque vale a pena comentar um pouco. Cara, a frase da nossa querida Haumea é linda. A Haumea mata pau no fim do anime. Os últimos 4 episódios são muito fodas. Filosoficamente. Lembra, não li o mangá, não conheço o mangá, não vi como é que é a original, infelizmente. Mas pra frase da vez. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a Haumea na cena do 7º episódio. E esse episódio já tava esquentando o negócio já. 7º episódio de 12, 13, alguma coisa assim. Aqui já tava fervendo. E essa imagem é linda de morrer. É um dos momentos do anime mais bonitos que tem. É conceitual. E essa pegada aí de múltiplas mãos de cânon budista. Lindo. Lindo demais. Lindo demais. Então essa imagem aqui da Haumea, tem uma outra também, que é a seguinte, ó. Que eu não sei se eu uso essa ou essa, não sei se der direito autoral, porque, né, tá muito exposto e tal, né. A primeira, eu uso essa segunda. Mas eu acho que eu vou conseguir usar a primeira, daí eu não tenho que usar essa aqui. Que é meio que no lado a lado ali. E tem a pegada também da primeira, ela tem os caracteres japoneses, que é um pouco complicado de pôr junto da imagem, mas pode ser também, tá? De todo modo, gata, dá licença que você tá na minha frente. Pula aqui, desce pro chão, depois você sobe de novo. Enfim, bora pra frase então, só cortar aqui a tela pra gravação da cena. Frase da vez é a seguinte, ó, dita no episódio 7 pela Haumea. E a gente pensa sobre ela depois que eu ler. Não existe isso de verdade, melhor dizendo, não existe isso de verdadeira esperança. Em toda a criação, desde o nascimento, todos os seres vivos rumam à destruição. Aqui falta um M. Pessoas, planetas, tente imaginar. A imaginação origina várias possibilidades e apaga todas as possibilidades. Isso é de chutar o saco, né? Então você pega assim, ó. Não existe isso de verdadeira esperança, que é o mote do anime no finalzinho. O que é esperança? A palavra esperançar, expectativa, melhor dizendo, a ação ativa de acreditar. Acreditar em que sentido? Não em passividade. Acreditar agindo que o melhor vai acontecer. A verdadeira esperança, então, é a ação consciente, volitiva, de vontade, desejo, transformando a natureza e o ambiente, ou a sociedade, ou você mesmo como indivíduo, em algo além do humano. Nietzscheano falando, super-humano, tá? Um super-homem é a esperança na última potência. E a esperança ativa. Não a esperança capacho, subalterna, rancorosa, receosa, covarde, que fica refém da cultura, que fica refém da moral, e não. A esperança que é ação constante. É moral revisionada, revisitada, atualizada, é ética humana, tá? Só que segundo a Haumea, não existe isso de esperança, ou verdadeira esperança. Aquilo que você pensa como algo de construção volitiva, ou melhor dizendo, de liberdade em criar ou existir, para ela isso é apenas ilusão. Em toda a criação, desde o nascimento, desde a sua origem, criação ontológica, origem do universo, não interessa, ou a origem do indivíduo mesmo, você nascendo. Todos os seres vivos rumam à destruição. Frase afirmativa.
Todos os seres vivos vão um caminho, querendo ou não, decompondo-se e ao mesmo tempo, nesse caso aqui, não permanecendo, decaindo, decompondo no sentido de morte, com uma destruição, que é a perda da identidade, a perda da estabilidade, a perda sei lá, da perspectiva última de significado, tá? Então a destruição não é a destruição do ser vivo, não é a destruição da alma, é a destruição do propósito. É quando você não tem mais motivo, razão, circunstância ou sequer possibilidade de construção de nenhum tipo de sentido na sua existência. É como se fosse o niilismo, ou o vazio no sentido mais, digamos, negativo da palavra. Não o vazio preenchido pela estrutura da totalidade. Não é aquela coisa linda chamada física quântica de espaço e cosmologia, onde a energia flutua. É o vazio da ausência, o nada absoluto. Esse nada absoluto, segundo a Haumea, é inevitável, que é a destruição em si. A destruição para ela é a destruição da estabilidade e da expectativa de futuro, ou expectativa de destino, ou expectativa de, sei lá, permanência. Mas não no sentido budista, é no sentido fatalista. Você vai deixar de existir, a dor é uma realidade, o sofrimento é uma realidade, o não controle, a impotência é inevitável. A impotência é inevitável, interessante, né? É inevitavelmente impossível você não ceder à sua fragilidade, tá? Pessoas vão ceder, planetas vão ceder. Tente imaginar. Imagina um objeto no universo, vivo ou não vivo, que perdure e supere e, de algum modo, propague-se sem se destruir eternamente. A pegada de divindade fica um pouquinho nesse patamar, porque a divindade é a coisa eterna, né? A coisa imutável. Mas no sentido não católico, no sentido mais oriental, taoísmo, budismo, confucionismo, shintoísmo, entre outras religiões típicas, hinduísmo, entre outras, a mudança é constante, a transformação é constante. Do campo ocidental, a estabilidade de uma criatura criadora, né? Que é o criador que não é criatura, na verdade é o criador. Que nunca, jamais, sob hipótese alguma, decompõe, ou deriva, ou muta, é invariável, que a própria existência, na sua última instância, é perfeita. Na matéria, na existência, no dia a dia, no corpo, e aqui também no sentido de transitoriedade, tá? Transitoriedade do karma, da energia, do fluxo. Planetas e pessoas. Tente imaginar. Ela pede. A imaginação origina várias possibilidades. Aí você consegue imaginar, essa que é a graça. Você vai conseguir imaginar tudo o que a imaginação permitir. E toda possibilidade é o apagamento de outra possibilidade. Porque toda determinação é a pegada filosófica. Digamos que eu dou um nome para uma coisa. Qualquer objeto que eu tenha na minha mão. Chave. Determinei. Imaginei, racionalizei, signifiquei, coloquei como uma densidade objetiva de conhecimento, de sensibilidade. Desculpa, a garganta zoada. Sensibilidade, né? Tátil, sensorial, emotiva. Objeto. A imaginação é o quê? É o colapso em realidade, é o colapso em interação, é o colapso em significado, é o colapso não apenas da forma, é o colapso da plenitude da existência. A existência colapsa em possibilidade. Só que uma vez que ela se colapsa em possibilidade, ela apaga a possibilidade. Ela apaga aquilo que ela não é. É um colapso do conceito de, digamos... Cara, é terrível, mas toda vez que você tem uma verdade, tudo aquilo que não for verdade ou for contrário à verdade vai ser de algum modo negado. Toda vez que tem um nome, uma forma, uma estrutura, tudo aquilo que não for estrutura, o nome ou a forma ou o significado em si, não corresponde ao objeto. Tá? O objeto ele vai limitar-se, ele vai consolidar-se. Só que para se consolidar na possibilidade e na realidade, tudo que não é real ou tudo que não é possível, evapora.
Então a imaginação origina todas as possibilidades. Origina no sentido de ação, ação consciente, ação volitiva, de vontade. Só que toda vez que ela origina, ela apaga. E ela nem sabe que apaga. Porque apagar é exatamente você não conseguir mais mudar o olhar. Isso aqui é uma chave. Não interessa o quanto você se esforça para observar. E ponto final. Você pode ser criativo, um artista, colocar isso na parede, pintar de uma cor diferente, dissolver o metal no fogo, fazer um brinco. Pode. Pode. Mas o que vai fazer? Vai fazer a possibilidade materializar-se em outra possibilidade. Mas vai apagar a possibilidade anterior. A chave não vai ser chave e brinco ao mesmo tempo. Entende? A chave não vai ser chave branca ou prateada e chave azul ao mesmo tempo. A chave não vai ser chave da minha porta e chave da sua porta ao mesmo tempo. Ela vai ter uma característica unitária. Característica, entre aspas, fronteiriça de realidade. E nesse nível de apego junto às possibilidades que negam as possibilidades, você destrói tudo. Porque a possibilidade não permanece. A possibilidade sempre é uma constante variação. Uma constante adaptação, uma constante mudança, por assim dizer. Então a imaginação, que é o que culmina, né? Fire Force é a pegada da cognição. A cognição em Fire Force é filosófico, tá? Ela cria a realidade. A realidade é um colapso do senso comum, melhor dizendo, do tecido social. É a consciência coletiva ou inconsciente coletivo. Você entende a realidade humana como inconsciente coletivo. E adivinha o que o inconsciente coletivo propaga? Pânico, desespero. Essa é a moral da história do Fire Force. A última mensagem de toda a existência, de toda a vida, é a impermanência. E o medo. E a constante agressão, sofrimento, por não permanecer. Tá? Ninguém é Deus em Fire Force. Ninguém é Deus inicialmente. Depois no mundo do Soul Eater é outra coisa. Mas o ponto aqui é, a imaginação, ela colapsa em, digamos, a tendência, a soma das vontades de todas as pessoas, de toda a realidade no caso do Fire Force, vai fazer a possibilidade se esgotar em ausência de destino e esperança. A esperança, ela evapora conforme você entende o inconsciente coletivo em Fire Force. Esse é o ângulo nihilista decadente de Fire Force, o qual, por sua vez, vai ser sobreposto pelo protagonista, o Shinra. Se não me engano é Shinra o nome dele. Ou Shin, alguma coisa com S. Que vai fazer o quê? Vai enlouquecer. Ele não vai tratar a possibilidade e o colapso da esperança como algo, digamos, saudável, evitável, consertável. Ele não vai salvar o mundo através da divindade da permanência. Ele vai salvar o mundo através da divindade da loucura. A moral da história em Fire Force é que para você superar a falta de esperança, você abraça a insanidade. Esse é o mundo do Soul Eater. É o sol, é a lua com aquela cara bizarra. É a vida sendo vazia. É a impermanência sendo a regra. É a dança no abismo nietzschiano. Isso é a resposta do nosso protagonista. Isso é filosofia? Oh, se é. Fire Force é Nietzsche. Fire Force é um Nietzsche ocidental misturado com, entre aspas, uma expectativa budista de iluminação, por tabela, e uma expectativa também muito interessante de queda coletiva e moldagem coletiva do destino do universo, que é a regra em si da própria história do Fire Force, né? Que ele é baseado na vontade humana como um todo e as facetas dos vários mundos ali que eu não sei explicar direito, que é o mundo do Doppelganger, que é o mundo do Adola Link, né? O mundo do Amaterasu, que é o mundo paralelo, que é complexo pra cacete. E eu não dominei. Erro meu. Mas o ponto é que é esse ponto central na história. Beleza, então temos o desfecho. Esse desfecho contra a frase apocalíptica da Haumea. Sim, a contra-frase apocalíptica dela. E abraça ela também na expectativa da insanidade. Em tese é isso, tá? Pelo que eu entendi a frase e pelo que eu entendi o anime. Então, qual o ponto dessa fala dela? É a fala que, a menos que você seja louco, ou Deus, um dos dois, ou você é Deus ou louco, o mundo vai te matar.
o desespero vai te consumir. E a esperança vai ser uma faísca que ilumina-se por um segundo, um instante, e depois ela desaparece. E você morre. E você morre, o outro morre, tudo acaba. E acaba onde? No vazio. Mas um vazio de nada. Não é um vazio de, sei lá, eco cosmológico de energia de fundo. Energia, sei lá, raio-x. Acho que era raio-x ou micro-ondas. Micro-ondas. Energia de micro-ondas do fundo do universo. Não é mais energia de micro-ondas. É zero absoluto. É a ausência completa de possibilidade de singularidade ou de movimento. Então é o colapso de todo o universo. Segundo uma teoria física, né? De extinção. De todo modo, essa é a vibe do negócio. E sim, Fire Force flerta com tudo isso. Quer você queira, quer não. E é por isso que eu li essa frase com esse panorama e esse pano de fundo, porque flerta, tá? Então a verdadeira esperança, infelizmente, ou é a divindade ou a loucura. Qual delas você quer? Eu sou do time dos loucos. Querendo ou não. Tá? Eu sou dos loucos. E eu gosto bastante da resposta do protagonista. Pra caramba. E eu adorei o anime. Baita shonen. Fantástico. Tirando uma coisa ali de construção de cenário, esqueminha ali de Deus Ex Machina, esforçação de barra, para força da hora. Paguei pau. Bem legal mesmo. Então é isso, pessoas. Grato pela presença. Até a próxima. A gente volta aí com mais um AF futuramente. Mas bem pra frente, tá? Bem pra frente mesmo. E desculpa aí pelos vacilos, né? Eu dei esses silêncios, né? Que eu parei pra pensar bastante nesse vídeo. Perdão, acontece. Então é isso, espero que tenham curtido. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, curtam se puderem. Descurtam, dislike também é aceito, se você não gostar, mas é meio agressivo, mas tudo bem. Faz parte, né? Já que o conteúdo pode ser fraco para algumas pessoas. De todo modo, tamo aí. Se puder ajudar se inscrevendo e interagindo com a gente aí, tamo aberto à interação. Até mais, pessoas. Até a próxima. Falou!